Média com certeza não foi um dos melhores momentos para se viver. Superstição, ignorância e o medo pontuavam a rotina de todo ser humano vivente naquele período. As doenças mais simples matavam a centenas, e a liberdade... Bem, a liberdade era algo aproveitado por poucos, por muito poucos mesmo. Mas a Idade Média também foi marcada pela criação dos mais cruéis métodos de tortura. Vamos agora listar 10 dos piores deles. Vocês estão prontos para uma viagem de agonia e desespero? E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. Número 1. O empalamento. É sem dúvida uma das técnicas mais conhecidas de tortura. Um certo nobre chamado Vlad Tepes tinha preferência por esse método, que consistia em inserir uma estaca de madeira pontiaguda no ânus da vítima, quase sempre a outra ponta saía pela boca ou pelo peito. Era uma morte dolorosa e lenta, podendo levar até 3 dias para a sua consumação. Vlad Tepes chegava a fazer suas refeições durante as execuções por empalamentos ordenadas por ele. Não foi à toa que um certo romancista irlandês chamado Bram Stoker criou um dos grandes personagens do horror baseada nas crueldades cometidas por ele. E você sabe de quem estamos falando? Sim, meu amigo, estamos falando do Conde Drácula. Preciso dizer que é um dos meus personagens favoritos da literatura gótica de horror. Qual é o de vocês? Frankenstein? Médico e um Monstro? Ou é mesmo o Drácula? Qual vocês gostam mais? Eu preciso saber. Estou interessado. Estou realmente interessado nisso. Número 2. O berço de Judas. Berço de Judas, também chamada de cadeira de Judas, foi criada pelo italiano Ippolito Marsili. Podemos dizer que essa técnica é uma parente distante do modo tradicional de empalamento, com um pouco mais de sadismo, eu diria. As vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeira, lentamente até a morte. Eram presas por cordas ou correntes e tinham seus orifícios anais e vaginais alargados pela parte pontuda da pirâmide durante horas e até dias. Para que o processo fosse mais lento, pesos eram amarrados às pernas e o berço de Judas nunca era higienizado, podendo causar infecções dolorosas. E vale lembrar também que existia um dispositivo semelhante conhecido como o cavalo prussiano, que visava causar danos aos genitais, e era muito usado na cavalaria prussiana para punir os soldados indisciplinados. O cara se comportava mal, era levado direto ali para o cavalo prussiano, onde tinham seus genitais severamente machucados ali, para que o cara entrasse na linha, fosse um soldado obediente. Número 3. O caixão da tortura. O caixão da tortura geralmente era usado para crimes como roubo, blasfêmia e pirataria. O caixão da tortura era usado da seguinte forma: depois de julgadas, as pessoas ficavam nuas nessa cela móvel, à vista de todos, para aumentar a humilhação. Elas eram penduradas em praça pública, expostas às intempéries, e morriam de fome e sede. Os corvos invariavelmente se banqueteavam com as carcaças. Vocês conseguem pensar numa forma tão terrível de ter uma morte? Não bastava só ser torturado, ser exposto ali em praça pública, mas a questão da humilhação, as pessoas ficavam nuas lá dentro. E tem uma curiosidade, não sei se vocês sabiam disso, mas quem alcançasse um pedaço de pão, uma caneca com água, por pena das vítimas, também era punido. Também entrava na punição ali. É claro que não chegava ao extremo de ser posto no caixão da tortura, pendurado naquela gaiola, mas também recebia uma punição, ou seja, não podia ajudar de igual. O pobre da vítima ficava lá até a morte, por fome ou sede. Número 4. O balcão da tortura. Considerado o pior meio de tortura do período medieval, consistia numa mesa de madeira com cordas fixadas nas partes superiores e inferiores e um sistema de roldanas que esticava as vítimas, rompendo as articulações e muitas vezes arrancando braços e pernas. Havia uma versão dessa mesa com espinhos de metal. Parece que os caras procuravam a excelência ou otimizar a dor e o sofrimento. Esse era o mote principal dos inquisidores e dos torturadores. Conseguir o máximo de sofrimento, impor o máximo de sofrimento à vítima para que ela confessasse os crimes que havia cometido. Número 5. O estripador de seios. Esse terrível aparato costumava ser usado para punir as mulheres acusadas de aborto, bruxaria e infidelidade. As garras eram aquecidas em brasas para arrancar os seios das vítimas. E havia ainda uma variante chamada Spider, exatamente como a primeira.
A diferença era que as garras ou as pinças ficavam presas à parede e o torturador puxava as mulheres até que os seios ficavam dependurados nas pinças, ficavam ali amputados, arrancados ali, presos aquelas pinças junto da parede. A morte geralmente era por hemorragia ou infecção. Com certeza era um método muito cruel de se punir e matar alguém. Vocês conseguem imaginar algo pior do que isso? Número 6. A pera da angústia. Esse brutal equipamento era usado contra blasfemadores, homossexuais, mulheres adúlteras e mentirosos. Eram introduzidos no ânus, vagina ou na boca, e quando as folhas de metal se abrissem, arrancava a pele e mutilava os orifícios com a sua expansão. Era o favorito para abrir as torturas. Número 7. A roda da tortura. Conhecida por sempre matar a vítima de forma bem lenta. Essa era a roda da tortura. Com os membros amarrados a essa roda de madeira, as pessoas viam seus braços e pernas serem quebrados por pesadas marretas usadas pelos carrascos. Depois eram penduradas ainda nas rodas para que os cães devorassem os seus restos. Isso muitas vezes acontecia com as vítimas ainda vivas, penduradas ali na roda, sendo devoradas pelos cães, ratos e outros animais que surgiam. Número 8. A serra para cortar ao meio. Por serras serem muito comuns na Idade Média, essa técnica de tortura e execução era muito utilizada para eliminar assassinos e adoradores do demônio, e usava até mesmo para intimidar os parentes das vítimas para arrancar as confissões. Era de praxe ameaçar os parentes ali de serem serrados para a pessoa confessasse os seus crimes. E ela funcionava da seguinte forma: a pessoa era amarrada de cabeça para baixo para que o sangue fluísse da cabeça. Nessa posição, além de perder pouco sangue, o cérebro ficava oxigenado, o que permitia que a vítima tivesse uma morte bastante demorada e com muito sofrimento. E começavam da seguinte forma: começavam serrando pelo meio das pernas a partir do ânus, mas geralmente as vítimas morriam quando a serra chegasse ao umbigo. A serra chegou até o umbigo, a pessoa já estava morta, não tinha mais o que confessar. Era realmente uma sanguinolência só, um método muito cruel de se matar alguém ou de se arrancar a confissão de alguém. Vocês me dizem o que disso? Qual vocês acharam o pior método até agora de todos que foram relatados? Número 9. O esmagador de cabeças. Altamente utilizado durante a Inquisição Espanhola, o esmagador de cabeças era capaz de causar danos irreparáveis. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra onde se apoiava o queixo da vítima. Depois disso, um parafuso apertava comprimindo a cabeça, causando dores horríveis. Os torturadores conseguiam destruir as arcadas dentárias e as mandíbulas. E não raro, era muito comum os olhos saltarem das órbitas. No que se refere a causa dor e morte, a humanidade sempre foi muito criativa. Caso você saiba de um modo pior que esse, por favor, comentem com a gente aí. Deixe aí sua modesta opinião sobre esses métodos de tortura. Número 10. Chegamos agora ao mais icônico de todos eles, a Donzela de Ferro. E não estamos falando da melhor banda de heavy metal de todos os tempos, mas do artefato de tortura, também conhecido como a Virgem de Ferro ou a Dama de Ferro. Isso porque algumas representações trazem esculpidas a face da Virgem Maria. Mas esse nome também corresponde ao original germânico Eiserheim Jungfrau. A Dama de Ferro é um instrumento de tortura e execução que consiste numa caixa de ferro com uma fronte esculpida suficientemente alta para enclausurar um ser humano. Ela possui dobradiças e abre como um ataúde, como um caixão. Usualmente, possui pequenas aberturas por onde o torturado pudesse responder quando indagado. Por dentro, haviam pregos de ferro que perfuravam quem estivesse preso lá dentro. Os pregos não atingiam órgãos vitais. A pessoa morria por perda de sangue ou asfixia. E se a pessoa fosse claustrofóbica, certamente era pior ainda. A inspiração para a construção da Dama de Ferro pode ter ocorrido durante uma passagem de Santo Agostinho em seu livro Cidade de Deus, quando é referida à morte de Marcus Atilius Regulus. Ele teria sido executado pelos cartagineses, que o colocaram num caixote de madeira com pregos pontiagudos de ambos os lados. E esses foram as 10 técnicas de torturas mais cruéis já criadas. Mas acreditem, tem tantos outros métodos que ficaram de fora que daria para fazer mais uns 3 vídeos sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso gostado, deixe aí sua opinião, deixe um like aí, deixe um comentário.
para dar mais relevância ao canal. Se não é inscrito, por gentileza, faz a tua inscrição, que isso é importante para nós. Certo? Valeu!